você de casa, agora o NTV News. Brasil perde para Camarões, mas termina em primeiro na fase de grupos da Copa do Catar. A movimentação entre os patenses com a classificação para as oitavas de final e mais. PRF apreende arma e munições após fuga em alta velocidade na BR-365 em Patos de Minas. Condutor inabilitado provoca acidente e fica preso às ferragens de veículo. Mercadorias oriundas do Paraguai sem nota fiscal são apreendidas pela PRF em Varjão de Minas. Campus da UFA em Patos de Minas promove evento sobre alimentos do Cerrado Mineiro. Alunos de engenharia do Unipam participam de palestra com especialista em engenharia elétrica. Tupã ensaia espetáculo que fala sobre raízes e ancestralidade afro. Vacinação contra a febre aftosa é prorrogada em Minas. Chuva forte provoca transtornos e prejuízos em bairros de Patos de Minas. E o que muda com a decisão do STF sobre a revisão da vida toda nas aposentadorias? Tudo isso e mais agora no NTV News. Depois de fuga alucinada pela BR-365 em Patos de Minas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu arma de fogo e munições na noite desta quinta-feira. Os policiais registraram a ação quase que cinematográfica. Foram cerca de 25 quilômetros de perseguição na BR-365 debaixo de chuva. Mesmo assim, o motorista chegou a 150 quilômetros por hora. Fez manobras perigosas, ultrapassagens em locais proibidos e quase provocou acidentes. Gerou risco a todos os usuários da rodovia. Contramão direto, contramão direto. 150 na chuva, na contramão. Exatamente. Agora o cano de descarga dele já soltou. Já foi dada diversas ordens de parada. Ele insiste em não parar. Os policiais rodoviários federais então dispararam tiro no pneu do carro. Após ser obrigado a parar, o motorista ainda conseguiu fugir a pé em uma mata fechada. No veículo foram encontrados uma espingarda, munições de diversos calibres, chumbinho e pólvora. O motorista inabilitado se envolveu em um grave acidente no início da tarde desta sexta-feira no bairro Jardim Aquários. O acidente ocorreu no bairro Jardim Aquários, quando o motorista de um veículo Fiat 147 perdeu o controle e desceu desgovernado pela Rua dos Cedros. Nós tomamos conhecimento que o condutor do veículo Fiat 147 adentrou a Rua dos Cedros, através da Rua Alzino Martelo, local onde ele perdeu o controle direcional do seu veículo e, vindo a falhar os freios, ele cruzou todo o quarteirão ao lado da escola Padre Almir, cruzou a Rua Zulmira Vieira de Araújo e chocou de frente contra o veículo Fiat Gran Siena de cor branca que estava estacionado na via. Com o impacto, o automóvel foi arremessado contra uma casa no lado oposto da via, destruindo o muro da propriedade. Segundo o sargento Giovanni, o condutor ficou preso ao carro e foi necessário que os bombeiros utilizassem um desencarcerador para retirá-lo. Em seguida, ele foi conduzido pelo SAMU até o Hospital Regional Antônio Dias, com suspeita de fratura no fêmur e uma lesão na testa. A documentação do veículo Gran Siena estava regular, 2022. A documentação do veículo Fiat 147, ele estava paga para o ano de 2020, porém, ela está licenciado para o ano de 2015. O condutor do veículo, ele não é habilitado, não consta habilitação no banco de dados do Detran. O Fiat 147 foi apreendido e levado ao pátio credenciado ao Detran. Já o Fiat Siena foi guinchado para que a seguradora tome as demais providências. Nessa quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas apreendeu mercadorias estrangeiras, como diversos produtos eletrônicos e não eletrônicos de origem paraguaia e sem nota fiscal. O motorista do veículo que transportava os materiais tentou fugir da abordagem, mas acabou sendo localizado no meio urbano da cidade de Varjão de Minas. Os ocupantes do carro foram liberados, mas devem responder pelo crime de descaminho. Os objetos apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal, na cidade de Uberlândia. Depois do intervalo, o campus da UFA em Patos de Minas promove eventos sobre alimentos do Cerrado Mineiro. Alunos de engenharia do Unipam participam de palestra com especialista em engenharia elétrica. E Tupã ensaia espetáculo que fala sobre raízes e ancestralidade afro.
O campus da UFA em Patos de Minas promoveu nesta sexta-feira um evento com foco em alimentos encontrados no Cerrado Mineiro. Brigadeiro de araticum, sorvetes de frutas do Cerrado e a tega alinhada com pequi. São sabores de Minas Gerais já conhecidos por muitas pessoas e desconhecido por outras. Diferente, um pouco diferente. Meu Deus. Tá aprovado? Tá, muito babado. De acordo com Terezinha, que é professora do curso de Biotecnologia da UFO Patos de Minas, mesmo sendo da nossa região, alguns destes alimentos são desconhecidos por muitas das pessoas. É importante que a nova geração, os estudantes, os jovens, conheçam essa cultura, conheçam esses alimentos e possam utilizar no seu dia a dia. Essa é apenas uma das atividades que a UFO Campus Patos de Minas promove em parceria com as escolas estaduais da nossa região. O objetivo é aproximar ainda mais o aluno da Universidade Federal. No dia de hoje, por exemplo, alunos da escola Abner Afonso vieram para conhecer um pouco mais sobre a cultura do Cerrado Mineiro. Além dos alunos estarem conhecendo a importância dos frutos do Cerrado, a importância dos princípios ativos, esse evento também veio propiciar a pesquisa, a abertura de pesquisa para os alunos e estreitar os laços entre a escola pública e a Faculdade Federal. Já esta professora de Biologia e Genética Celular afirma que a flora do Cerrado é rica em componentes que podem se transformar não só em alimentos, como medicamentos que podem curar até o câncer. O objetivo desse evento é valorizar o Cerrado, valorizar essa biodiversidade, promover a troca de conhecimento entre a universidade e a sociedade local, e também promover o resgate de alguns hábitos culturais que eram dos nossos antepassados, dos nossos avós, que tinham contato com essas espécies, tanto na utilização como plantas medicinais, quanto na culinária, e isso foi se perdendo. Então, o nosso objetivo também é ajudar nesse resgate para que a nova geração também tenha acesso a esse conhecimento. Trabalhos científicos devem ser desenvolvidos nos próximos meses para descobrir mais benefícios de plantas medicinais do Cerrado. Dentre as nossas pesquisas realizadas aqui na UFO do Campo Patos de Minas, eu, por exemplo, trabalho com a investigação das propriedades dessas espécies em doenças metabólicas, como diabetes, obesidade, doenças hepáticas. Outros grupos de pesquisa investigam o potencial anticâncer. Então, essas espécies apresentam um potencial muito grande de busca de novos compostos e novas estratégias terapêuticas para diversas doenças que ainda são um problema para a sociedade. No Centro Universitário de Patos de Minas, alunos do curso de Engenharia Elétrica participaram de um encontro com a presença de um especialista no assunto. Notem que a temperatura chegou a incríveis 360 graus. André Mafra tem um dos maiores canais do YouTube. Lá, o dono de uma grande empresa elétrica fala sobre engenharia elétrica e eletricidade. Mas aí vem o principal. A emenda ainda manteve-se firme, garantindo a condutividade. Está visto então pelo teste que a luva pré-isolada é mais uma boa opção para usarmos em nossas obras, tá? Na noite dessa quarta-feira, o especialista falou sobre o tema para os alunos do curso de Engenharia Elétrica do Unipan e alunos de cursos técnicos. Falar um pouco mais sobre a trajetória do engenheiro pós-faculdade, que eu vou contar muito a minha trajetória e explicar como que hoje eu consigo ajudar os meninos, que estão saindo da faculdade a entrar no mercado, principalmente na área que eu entrei inicialmente, foi a área de projetos prediais. Hoje a gente tem que trabalhar de uma forma mais, vamos falar, genérica no mercado de engenharia, dá para se atuar com qualquer coisa, desde que você foque nas tendências. Indústria 4.0 está aí, sustentabilidade principalmente com energias renováveis, que é o grande foco mundial. A gente fala de energia eólica, fala de energia solar, e uma das áreas de atuação da nossa empresa também é na área solar, fotovoltaica. Então a gente já traz um pouco desse tema também. Todos os alunos têm ele como referência. Então, em várias disciplinas, a maioria das disciplinas que são tratadas pelos professores, que com exemplos e tudo mais, sempre tem o canal dele ali, tanto no Instagram quanto no YouTube, a Engerral, para os alunos poderem acompanhar e terem esse conhecimento a mais, Para o coordenador do curso de Engenharia Elétrica do Unipan, a palestra também serve para promover network entre os alunos. O Unipan sempre teve esse vínculo, entre aprendeu aqui, tem que aplicar.
E a gente sempre aplica, obviamente, demonstrando na prática e trazendo empresas parceiras, né? E o André, ele faz justamente isso. Ele tem parte do canal dele, ensino, tem os cursos online, né? Mas ao mesmo tempo ele mostra isso sendo aplicado na prática. Então está de muito encontro à nossa filosofia. André Mafra explica que está sempre de olho em novos talentos que na maioria dos casos são encontrados dentro das universidades. Na verdade, eu acho que 80% dos colaboradores técnicos da empresa vêm dos próprios cursos e de eventos. E a gente sempre encontra. Hoje mesmo tem 2 aqui que foram em eventos presenciais, que estão comigo há mais de 5 anos e são braço direito hoje dentro da empresa. Então sempre nessas oportunidades a gente consegue ter o olho no olho e saber dos profissionais. O Brasil perdeu hoje para Camarões nessa final da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, mas se classificou em primeiro e tem patente no Catar, né? Eu vou conversar ao vivo agora com o Felipe Borges, direto do Catar, que acompanhou, né? Está acompanhando de perto essas emoções da Copa. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Não está muito bem porque não vencemos hoje, né? Olá, boa noite, tudo bom, né? É verdade. Mas era meio que um pouco esperado já. Ô, Felipe, só para a gente entender, a diferença de fuso horário, agora 7h17 aqui no Brasil, que horas que é aí no Catar? Agora aqui já é 1h17, é 6 horas a mais. E a movimentação hoje é sempre grande, né? Copa do Mundo é sempre muita movimentação. O que você me conta desse jogo de hoje? Sim, é muito bacana, cara. A gente teve na Copa aí no Brasil, a gente foi em alguns jogos. É muito bacana, tipo, várias culturas, o pessoal que gosta muito do Brasil, os indianos, sempre quer tirar foto, você passa toda hora, vem Brasil, é muito bacana mesmo. A camisa do Galo aí já foi reconhecido aí no Catar, porque o Galo tem aí uma história, né? E claro, né? Sabe-se do Galo em muitos lugares do mundo, não está sendo diferente no Catar não, né? Não, com certeza. Toda hora você passa grita Galo. Topei com uns argentinos ontem no metrô, a gente trocou altas ideias lá, ele falando que gostava muito do técnico novo que chegou agora, do Nath Fernandes, do Zarate, que jogou lá no Racing, que é o time dele, muito bacana. E a expectativa de torcedor para segunda-feira, Felipe? Nas oitavas contra a Coreia, eu acho que o Brasil vai dar uma desencantada, porque o negócio que hoje era um resultado meio que esperado ali, que o Tite acaba que deu uma poupada, deu uma minutagem para a rapaziada que ainda não tinha entrado. Então acho que nas oitavas o Brasil vai dar uma desencantada boa. Tá confiante, né? Não pode ser diferente. Sim, com certeza. Tá certo, Felipe. Vou deixar você ir dormir ou ir pra festa, né? Não sei, 1h da manhã. Tudo de bom para você aí no Catar e boa Copa para você. Valeu, obrigadão. Boa noite aí para vocês também. Tá certo. A gente vai voltar a falar de Copa ainda nessa nossa edição, né? A gente vai falar mais de Copa do Mundo. Agora a gente fala também de cultura, né? O grupo de teatro Tupã está com ensaios a todo vapor para a peça Sanconfá, que deve estrear no dia 8 de dezembro aqui em Patos de Minas. De pouco a pouco eles vão se ajeitando. As roupas, adereços, colares, que são chamados de guias, e toda a decoração saiu da cabeça da diretora de teatro Consuelo Nepomuceno, que há mais de 2 anos estuda a cultura das religiões afrodescendentes no Brasil. Ela conta que teve que aprender tudo sobre Umbanda, junto com os alunos, que também chegaram a visitar terreiros. Toda a narrativa se passa no sonho da menina, que se descobre dentro da sua própria ancestralidade. A personagem principal é interpretada pela Paula Mota, que além de atriz, também é jornalista da NTV. É uma jovem que depois de perder o avô, ela busca, né, dentro de toda essa personalidade dela de ser criativa, de ser colorida, né, de ser dentro de uma família de Umbanda, já de outros grupos de Moçambique, ela tenta buscar algo que ela não tem tanta certeza do que é. Mas aí vão surgindo figuras que vão fazendo com que ela descubra que ela precisa de manter as suas raízes, que o que ela busca está tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, né? O som dos atabaques e de instrumentos usados na Umbanda se casam com as lindas vozes que cantam pontos de Umbanda. A maioria deles cita o nome de orixás como Oxalá, Oxum,
Xangô, Nanã, dentre outros. Até os pretos velhos são interpretados na peça. Os irmãos Robson e Duarte fazem parte da percussão. Participar do espetáculo para eles é um privilégio. Quando me convidaram para a peça, justamente porque nas poesias eu abordo esse tema, né? E eles me chamaram para ajudar e eu pensei na hora de trazer ele também, para a gente trazer essa cultura, né? Da nossa família também. Minha família é bem ligada na ancestralidade e eu achei que seria muito bom ter ele comigo aqui também. Eles me acolheram aqui, acolheram a gente, né? A gente está aí na peça aí faz um tempo ensaiando, já pegamos jeito e agora vamos para cima, né? Dentro da peça também é mostrada a imagem de Exu, que na cultura da Umbanda é sinalizada como um mensageiro, aquele que aconselha. Aqui nesse momento é quebrado os padrões de preconceito em mostrar que Exu não é diabo e nem algo ruim, mas sim aquele que aconselha. Sou da Umbanda e já presencio já essa imagem do Exu de uma outra forma. Achei muito importante poder trazer, né, essa verdade para as pessoas de uma forma mais branda, através da arte, né, através de gargalhadas. Acho que vai ser muito importante para a quebra de conceitos mesmo sobre a religião. O principal objetivo da arte sankofa também é falar sobre a cultura das congadas, que era praticada pelos ternos de Moçambique no tempo colonial junto aos jesuítas. A diretora explica que a peça é reflexo de uma história real, contada por uma das integrantes do grupo de Moçambique, Estrela do Oriente de Patos de Minas. Procurei a Hélida Abreu. A Hélida é uma negra bem ativista, tem um trabalho bem positivo, incrível, dentro da sua comunidade. E comecei a conversar com ela e através dela, então, ela me contou algumas histórias. Eu falei, eu gostaria que fossem histórias da sua família, histórias conhecidas da cidade. E quando ela me contou a história da Michele, na hora eu cheguei de arrepiar. Falei, é bonito demais isso, né? E aí, então, a gente começou a ter mais contato com o pessoal, né? Tanto na parte de música, porque as músicas são autorais, mas elas têm que ter uma relação muito grande, né? Com o que está sendo vivenciado no palco. Eu não tinha contato nenhum com isso, então cada hora que eu pesquisava eu ficava mais maravilhada com a questão da cultura negra, com esse pessoal vindo e disperso, né, da África, que se espalhou pelo mundo inteiro como escravos, né? A peça vai ser apresentada nos dias 8 e 9 de dezembro, às 8 horas da noite na Fazendinha do Parque de Exposições de Patos de Minas. E o público pode esperar. Podem esperar muita alegria, muita música, muito barulho, muito movimento. E quem tiver a oportunidade de ir com o olhar aberto, vai ter a oportunidade também de conhecer uma cultura que muitas vezes a gente não tem acesso no dia a dia, né? E que é importantíssimo que ela seja passada para frente, que as pessoas possam ter acesso a isso, possam conhecer para poder saber que gostaria de conhecer mais ainda, né? Bacana demais, vale a pena conferir, né? Daqui a pouco, vacinação contra a febre aftosa é prorrogada em Minas. Tem também a previsão do tempo para o fim de semana e os transtornos causados com os prejuízos por chuva intensa em Patos de Minas. A vacinação obrigatória contra a febre aftosa foi prorrogada em Minas. O prazo agora vai até 17 de dezembro. A ampliação da data limite para a imunização do rebanho contra a febre aftosa em Minas Gerais e em outros estados se deve a problemas na distribuição de vacinas, segundo o Ministério da Agricultura. O prazo agora vai até 17 de dezembro. O produtor deve fazer a declaração da imunização até dias após o término da campanha, ou seja, 27 de dezembro. Devem ser vacinados em Minas Gerais cerca de 25 milhões e 700 mil bovinos e bubalinos de todas as idades. O produtor que não imunizar o rebanho paga multa de quase R$ 120 por cabeça e, se não declarar, é multado em quase R$ 24 por animal. Essa é a última etapa da vacinação obrigatória no estado. Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Tocantins irão retirar a vacinação em 2023, conforme determinou o Ministério da Agricultura. A suspensão da vacina contra a aftosa será gradativa no país. Após a chuva forte que atingiu Patos de Minas na noite de ontem e madrugada desta sexta-feira, moradores e comerciantes do bairro Ipanema amanheceram com casas alagadas e muita lama. Os transtornos causados pelas chuvas aconteceram em várias partes da cidade. Mas aqui, na rua Fernanda Cristina de Souza, no bairro Ipanema, em Patos de Minas, a situação ficou bastante complicada. Como você acompanha nas imagens, a lama foi carregada pela enxurrada que invadiu algumas residências, inclusive uma churrascaria. Os clientes estavam no momento em que a chuva começou, às 6 horas da tarde desta quinta-feira, e que tiveram que sair às pressas. Muita correria e lama que ficou pelo local. Nós conversamos com o proprietário dessa churrascaria. Vamos ouvir. Quem estava sentado levantou, foi embora. Assustou? Uai, quem não assusta, né? A água entrou de uma força ali que nada segurava. Nada. Logo pela manhã desta sexta-feira, equipes da prefeitura já vieram até o local para fazer a limpeza da área. E como você acompanha nas imagens, ela foi feita com uma lavagem da rua e até de algumas residências. Essa aqui, por exemplo, a água acabou escorrendo e caiu em uma piscina que ficou inundada com água da enxurrada. A moradora está fazendo a limpeza nesse exato momento. Inclusive, a prefeitura também ajudou jogando água em toda essa área. Muito transtorno e indignação dos moradores que, segundo eles, pedem uma providência da prefeitura nesse local com relação à rede pluvial que não escoa toda a água. São dois problemas. O primeiro é a terra e o segundo é a água. A água, sobre a água, isso aí é uma questão da prefeitura. E a gente vai ter que entrar num consenso e ver a melhor forma da gente poder resolver esses problemas. E o segundo problema é a terra. Isso aí, ó, vem de lote particular, vem do terreno particular. Então o que acontece? Aí já é quem tem que solucionar, não somos nós, moradores, é o próprio dono do terreno. O dono de uma empresa de caminhões e transporte conta que tenta resolver a situação junto à prefeitura. Mas o problema é o morador do local que não aceita a obra acontecer em seu espaço. Já estamos tentando, o pessoal da prefeitura já esteve aqui umas 3, 4 vezes com a gente, entendeu? E que a gente tem que pôr uma boca de lobo aqui, nesse local, onde que vai descer muito material, porque a gente limpou o lote, arrumou, fez a terraplanagem, tudo certinho, e temos que fazer o meio-fio também, com a boca de lobo dentro do que é nosso. Para a prefeitura fazer ia fazer aqui uma boca de lobo de lá, jogando todo o material dentro e sair até na represa que é no fundo. Ele não deixa dizer que vai 3 metros que vai desperdiçar do terreno dele. Não vai, é só 80 centímetros, né? 1,80 m. Isso prejudica o coletivo. Prejudica todo mundo, o pessoal aqui, ó, os moradores aqui, tem um rapaz que mexe com bar aqui, coitado. Tá sem jeito, porque onde que a gente vai arrumar isso? Não tem rede aqui de fluvial, né? Nós entramos em contato com o diretor de obras de Patos de Minas, que disse que existe um projeto de rede pluvial para essa rua. Inclusive, já era para ser executado, mas há um entrave. Um dos moradores, não esses que foram prejudicados aqui na rua, está dificultando a passagem desta rede pluvial. E aí eles tentam negociar com esse morador, conversar com esse morador, mas a conversa não tem fluído. Eles agora tentam uma outra estratégia e toda essa situação está já na pauta da Secretaria de Obras, que vai realizar essa obra de rede pluvial aqui desta rua do bairro Ipanema. Nós continuamos acompanhando e esperando novos desdobramentos a respeito de toda essa situação. O IMET publicou alerta de chuva com ventos intensos entre hoje e amanhã no Alto Paranaíba e Noroeste. As instabilidades continuam pelos próximos dias. Vamos conferir a previsão do tempo. O fim de semana deve ser de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus no sábado e no domingo, de 19 a 29 graus.
Em Lagamar, de 19 a 25 graus no sábado e no domingo, mínima de 18 e máxima de 24. Em Patrocínio, mínima de 17 e máxima de 25 graus no sábado e no domingo. Em Rio Paranaíba, no sábado e também no domingo, a variação deve ser de 19 a 24 graus. E em São Gotardo, variação de 19 a 23 graus no sábado e no domingo de 18 a 22 graus. A seguir aqui no News, Brasil perde para Camarões, mas termina em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo. E a movimentação entre os patenses, uma classificação para as oitavas de final. Vamos falar de futebol. Mais 4 seleções confirmaram as classificações para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Pelo Grupo H, que está aí na tela, líder Portugal perdeu para a segunda colocada Coreia do Sul por 2-1, né? Na outra partida, o Uruguai venceu Gana por 2-0 e igualou o número de pontos dos coreanos, mas ficou em terceiro lugar. Portanto, se classificam Portugal e Coreia do Sul. Pelo Grupo G, o Brasil jogou com o time reserva e perdeu para Camarões por 1-0. Ninguém gosta de perder, né? A seleção brasileira ficou em primeiro na chave por causa do saldo de gols aí, naqueles critérios de desempate na classificação. A segunda classificada é a Suíça, que derrotou a Sérvia pelo placar de 3-2. O Brasil esperava-se mais, apesar dessa garotada aí ainda não ter jogado junto. No momento em que o Brasil fazia mais pressão, tentava buscar o gol, até porque o segundo tempo, apesar do gol não ter vindo, foi bem melhor que o primeiro. O primeiro foi bem ruim. Nesse segundo tempo da partida, no momento em que o Brasil perdia gols e pressionava, Camarões achou um gol, né? E ali de forma rápida, num ataque veloz, a bola veio. E o atacante não titubeou, né? Acabou mandando aí para as redes. Camarões venceu, não se classifica, fica fora aí das oitavas, mas venceu o Brasil. Já é uma história boa para contar, né? Para todos esses jogadores de Camarões. Mas vamos ver como é que ficam os cruzamentos com os jogos nas oitavas de final da Copa do Mundo. Olha só, amanhã, dia 3, né? Ao meio-dia jogam Holanda e Estados Unidos. Às 16 horas jogam Argentina e Austrália, isso já oitavas de final, né? No domingo, dia 4, ao meio-dia, jogam França e Polônia. Às 16 horas jogam Inglaterra e Senegal. Na segunda-feira, aí sim, na segunda-feira, né? No dia 5, meio-dia, Japão e Croácia. O Brasil joga às 16 horas com a Coreia do Sul. Jogão aí que o Brasil vai ter na segunda-feira. No dia 6, ao meio-dia, tem Marrocos e Espanha. E também no dia 6, jogam Portugal e Suíça, fechando aí as oitavas, quando a gente vai saber quem serão aqueles que vão passar para as quartas de final da Copa do Mundo. E a expectativa é grande. A Copa fica melhor, né, quando chega nas oitavas de final. Não que a primeira parte, a primeira fase de grupos que terminou hoje seja ruim, mas é que os embates nas oitavas, nas quartas, semifinal e, claro, na final, são mais emocionantes quando você tem ali as seleções com maior empenho, as melhores seleções, né, que se deram, que pontuaram, que venceram nessa primeira fase e que vão com tudo, serão jogos grandes aí. Para quem gosta do futebol, é um prato cheio. A partir de amanhã, portanto, já teremos aí oitavas de final da Copa do Mundo. Pois é, e o clima de Copa, com o avanço do Brasil para a próxima fase, claro, tem animado não só os torcedores, mas também os comerciantes em Patos de Minas. Algumas horas antes do jogo, no centro da cidade, as cores da seleção se destacam em meio à movimentação nas calçadas e lojas. Animado, o locutor comemora a melhora na comercialização de produtos relacionados à Copa. As vendas vêm se destacando cada dia mais, cada vitória da seleção é uma emoção muito grande. A população está vindo às ruas, comprando as camisetas da seleção. O Paulo trabalha no ramo de bebidas e disse que chamou a atenção o aumento em cerca de 50% nas vendas. Chamou sim, inclusive foi na estreia do Brasil, a gente ficou muito surpreso porque foi 2 horas do jogo, certo? Foi dando meio-dia, 1 hora, o movimento foi muito grande aqui, a gente até assustou porque a gente não estava preparado para isso. Alguns torcedores fazem questão de trajar as vestimentas com o colorido bem brasileiro. Vim passear aqui pela cidade, estou aqui a passeio e já vim preparada para ver o nosso Brasil ganhar. Desde cedo já está no clima da seleção brasileira. É o jeito, né? Pode perder o clima, não. Já ia aquecendo, né? Começar cedo. Todo jogo do Brasil, estou numa expectativa melhor, né? Afinal de contas, eu sou brasileira.
Claro, e essa alegria precisa ser aproveitada, né? O brasileiro tem passado por situações bem complicadas, principalmente nesses 2 últimos anos aí de pandemia. E a alegria que venha de, por exemplo, do futebol, para quem gosta de futebol, né? Que venha essa alegria e tem que comemorar mesmo, tem que curtir esse clima de Copa, por que não, né? Bom, pelos bares, mesmo com a derrota para Camarões, patenses comemoraram a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Catar. O repórter Caio esteve lá, Caio Machado, e traz a informação para a gente. Boa noite, Odair. Boa noite a todos os telespectadores da NTV. Apesar da derrota, o Brasil já está classificado para as oitavas de final e vai enfrentar a Coreia do Norte. A gente decidiu dar uma passada para alguns bares de Patos de Minas e nós estamos no bairro Residencial Gramado, onde o pessoal comemora em um bar aqui do local. Eu vou conversar com a Lorena, que está aqui curtindo a noite depois desse jogo. Lorena, o que você achou da partida? Você gostou do desempenho mesmo com a derrota? Não, eu gostei. Eu gostei, deixou mais confiante, a minha opinião está mais confiante, uma força para o Brasil para estar chegando até a final, né? Então, vamos torcer aí, né? Pelejar para dar tudo certo. E eles passaram uma confiança muito grande e para mim também é um exemplo, a perca, entendeu? A perca para mim é assim, uma força para nós brasileiros, né? E um voto de confiança para os jogadores. Falando em jogadores, essa partida, a gente não teve o Neymar, não teve o Richarlison, foram os reservas, né? Você sentiu falta deles? Qual que é o seu jogador favorito dessa seleção? Nossa, muito. Senti muito. O Neymar, Richarlison. Não pelo Richarlison ter feito o gol, mas para passar uma força para a seleção, né? E o Neymar também, que passa força, dá confiança para os jogadores. Então a gente espera que as próximas aí o Neymar esteja curado, possa estar participando dos jogos e estamos aí, né? Preparado para a vitória. E para falar sobre o desempenho do Brasil nessa partida e nas anteriores, eu vou falar com o Cláudio César, um dos torcedores que está aqui no bar. Cláudio, o que você achou das escalações do Tite ao longo dessas partidas? Então, eu acho que a seleção é muito boa, eu acho que tem muito potencial individual, porém no coletivo falha. E o Tite não permite muitas escolhas e testes. Eu acho que ele é engessado. E assim, como a gente está numa fase de grupo, a gente não pegou umas seleções consagradas, não teve um teste, na minha opinião, não teve um teste que forçasse a seleção a jogar de verdade. Então assim, eu acho que hoje era um dia dele testar várias possibilidades, tá? Ele colocou as reservas, mas ele deveria ter testado mais. Eu acho que ficou aquém do que a seleção realmente tem potencial. E futuramente, eu acredito assim, que a seleção vai além, mas nas quartas, quando pegar uma seleção forte, não, talvez deixe a desejar. Esse é meu sentimento hoje. Certo. Mas mesmo assim vai dar pra curtir a noite aqui com os amigos, né? Claro, claro. Copa é um clima mágico, né? Eu acho que o brasileiro, a Copa tá no sangue do brasileiro, o brasileiro curte demais a Copa. E é isso, independente dessa derrota, né? Nós classificamos em primeiro lugar, é o que importa. Muito obrigado. Tá aí, Odair. O pessoal, mesmo com a derrota, tá satisfeito. O César tem algumas considerações a fazer com o time, mas vamos pra frente, bola pra frente, seguindo para as oitavas de finais com o Brasil. Eu sou o Caio Machado, com imagens de Diego Braga, pro jornalismo da NTV. Obrigado, Caio. Tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar, não é porque teve uma derrota com o time misto ou o time reserva que vai deixar de acreditar na seleção e torcer muito, né? E o brasileiro tem essa marca de torcer bastante. Depois do intervalo, o que muda com a decisão do STF sobre a revisão da vida toda nas aposentadorias? Já, já. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a chamada revisão de toda a vida de aposentadorias pagas pelo INSS. Mas afinal, o que muda com essa decisão? É o que a gente mostra agora. Após 9 meses de suspensão, o processo que permite o cálculo de aposentadorias, conhecido como revisão da vida toda, foi aprovado por 6 votos a 5 por ministros do STF. Essa revisão, ela traz ao segurado aposentado do INSS a possibilidade de revisar o valor de seu benefício. Essa revisão, ela não enquadra para todos os segurados aposentados, não. Somente para aqueles aposentados que tiveram contribuições maiores anteriores à competência de julho de 1994.
Então, essa revisão ela visa reformular, recalcular a base de cálculo, a renda mensal inicial dos aposentados. A advogada previdencialista Kênia Araújo explica que a revisão é válida apenas para segurados que requereram o benefício posterior à Lei 9.876 de 1999. Ela tem um marco temporal aí que vai de novembro de 1999 até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, que ocorreu aí em 13 de novembro de 2019. E ainda nós temos que observar o prazo decadencial. O que isso significa? Se o segurado ele já sacou o seu benefício de aposentadoria há mais de 10 anos, ele não terá direito a essa revisão. Para ela, os aposentados precisam ficar atentos a alguns pontos para conseguir a revisão. O primeiro ponto é realizar um cálculo do valor do seu benefício para saber se realmente a inclusão desse período anterior a julho de 1994, se ele realmente vai fazer diferença no valor do seu benefício. Tá? Justamente pelo nome, né, da revisão, que é a revisão da vida toda, ela tem que pegar todo o período contributivo do segurado. Então, se tem período anterior a julho de 1994, vai entrar todo o período, não somente aquele período que tem renda mais alta. Ela explica que a revisão é viável apenas para segurados com contribuições mais altas anteriores à competência de julho de 1994. De suma importância que o segurado faça um cálculo para saber se realmente essa revisão vai impactar de maneira positiva no seu benefício, para que ele não corra o risco aí de ser surpreendido com valores reduzidos. Ele deve ainda informar, nesse período básico de cálculo, os valores das contribuições que foram realizadas, salientando que o INSS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS, ele só traz as contribuições do segurado a partir da competência de janeiro de 1992. Então, é obrigação do segurado essa informação. Sendo assim, o próprio segurado precisa informar os valores. Como que ele vai conseguir esses valores? Ele pode procurar na sua carteira de trabalho, nos contra-cheques, no extrato analítico do FGTS. O que ele não pode é entrar com uma revisão sem informar os valores corretos das contribuições, porque senão vai ser informado o salário mínimo e vai prejudicá-lo. Aí, ao invés de aumentar o valor do benefício, ele vai ser reduzido. Apesar da revisão dos valores não ser automática, Kênia ressalta que não é necessário procurar o INSS. O segurado, então, deve ingressar com ação em juízo, observando, então, o prazo decadencial, o prazo de 10 anos, contados a partir do primeiro saque da aposentadoria. É o primeiro critério. Segundo critério, então, só reforçando, verificar se o seu benefício ele foi concedido entre os períodos de 1999 e 2019 e se os valores das contribuições foram mais altas no período anterior a julho de 1994. Que enfrenta dificuldades em Patos de Minas. Tem faltado até alimentação. A nossa equipe veio até a Rua da Ladeira, número 62, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas, para mostrar a situação de uma família que está passando muitas dificuldades. É a Vanessa e outras 7 pessoas que vivem aqui nesta casa bastante precária e que, de acordo com ela, todos estão passando dificuldade. Alguns dias, né, Vanessa? Passando até fome. Conta pra mim como que tá a situação aqui. A situação aqui na minha casa tá praticamente brava. Eu só tenho maus colchão, não tenho fogão, não tenho comida na minha casa, não tenho bujão, eu não tenho um guarda-roupa para guardar roupa. Não tenho nada na minha casa. Tá uma situação desesperadora aqui. Como você pode acompanhar nas imagens, as pessoas dormem no chão, meio que emboladas. Ela tem um fogão que é velho. Os alimentos que aparecem nas imagens é apenas o que ela tem para passar todo mês de dezembro. Esse fogão a lenha que a gente está mostrando também é o único recurso que ela tem para cozinhar. E uma situação muito, mas muito precária. Tem dia que vocês levantam, não tem um café da manhã. Não tem. Eu tenho que levantar às 5 horas da manhã, esperar minha vizinha aqui da frente, que é minha amiga, para ela sair na porta, eu pedir um açúcar, um pó de café, uma coisa para fazer por menino. É isso. Ou então tenho que estar batendo na porta do CRAS de manhã, porque eles guardam as sobras do pão e aí eu peço para os meninos. Tá sendo difícil. Tá sendo difícil. Para piorar, a Vanessa, ela tem 4 filhos. Um de 7, um de 8 e 2 gêmeos que têm 10 anos cada.
e para ela, 3 deles são autistas, né? Você já identificou isso. Ela quer até que os 4, ela identifica também que o 4 também tem algum problema de transtorno. E ela quer que eles estudem na PAI de Patos de Minas. Hoje só 2 estão na PAI. Só 3 deles hoje 3. estão na PAI. E o outro, dizem que eles estão avaliando lá para chamar ele para fazer avaliação. Na PAI você sabe que tá comendo, que tá tranquilo. É verdade. Lá na PAI, eles comem. Pera aí, mãe. Lá na PAI, eles comem, bebem. Aí eu fico mais tranquila, porque veio de lá com a barriguinha cheia, pronto. Mas aqui em casa, quando faltam as coisas, e no dia também que não tem aula na PAI, é um desespero, porque eles ficam o dia todinho. Mãe, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Então eu fico quase louca. Fico vendendo todas as minhas coisas que eu tenho para comprar comida para eles. Para você como mãe, acordar de manhã e ver seu filho chorando porque às vezes não tem uma bolacha para comer. É desesperador, sabe? Porque os pais só sabem fazer e largar no mundo. Não paga pensão. Você entendeu? Não paga pensão. Então eu fico aqui, ó, dia e noite. O que eu tenho, eu não tenho roupa para vestir. As roupas que eu visto é pessoas que me dão. Porque nem dinheiro para comprar roupa eu tenho. O que eu tenho, eu compro de comida para dentro de casa. E você quer um pedido de ajuda, quer pedir à população que doe cestas, ajude vocês a pagar os talões. Qual que é o pedido de ajuda mais urgente hoje para quem está em casa? Olhe para a câmera e faz esse pedido. Olha, eu gostaria de pedir para todas as pessoas que puderem me ajudar, para mim, em cesta básica. Eu estou pedindo fogão usado, me ajudar a pagar os talão, porque eu não estou dando conta, entendeu? E eu sei que eu não posso pagar o que as pessoas fazem por mim, mas tem Deus lá no céu que vai pagar tudo que vocês estão fazendo por mim. Não consegue, gente. Ela está cuidando da mãe também, que tem problema de hérnia, que você pode ver nas imagens aqui, ó. Tá até com uma barriga maior, porque está aguardando uma cirurgia também, né? E a situação aqui, gente, em todo esse tempo de jornalismo que eu tô, é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa, né, muito deplorável, né, onde a mãe está vivendo com os filhos e a família em uma situação subhumana. E aí, quem quiser ajudar essa família, pode vir até a Rua da Ladeira, número 62, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Eles não têm um número de telefone, mas vocês podem vir aqui, né? Na verdade tem, né? Qual que é o número de telefone? Bom, o número do telefone é 99 12 50 61. E também eu tô com o Pix da minha irmã, porque eu não tenho Pix, mas ela tem. Se qualquer coisa que vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Viu? E Deus do céu que pague tudo que vocês puderem fazer por mim. O NTV News volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda-feira. Bom fim de semana para você. Até lá.